Eu quero convidar você a abrir a Escritura em Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Os versos de 21 a 24. Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versos de 21 a 24. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Senhor, ilumina agora os nossos entendimentos para discernir a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente vai ao início da nossa Bíblia, se informa que Caim e Abel trouxeram suas ofertas ao Senhor. Diz que, ao fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E aí você começa a observar algo importante. Diz o texto que Abel trouxe das primícias. O que eram as primícias? Você colhia, você recebia as ovelhas, os primeiros filhos do rebanho, as primeiras crias do rebanho. Primícia é aquilo que primeiro nasce, é aquilo que primeiro surge. E Abel ofereceu das primícias do seu rebanho ao Senhor. E agora nós estamos aqui diante de um texto muito interessante. Que Jesus Cristo foi um judeu. Ele nasceu em um lar que cumpria a lei. Seus pais eram cumpridores da lei. E ele mesmo, Cristo, nasceu sob a lei, inclusive sob as leis específicas para o povo judeu, para o povo hebreu. O menino nasceu, e conforme a lei, ele, passados 8 dias, no caso do menino, a mãe guardava aí uma semana em purificação. No 8º dia, o menino era ali mesmo, onde nascera, ali mesmo no lugar, levado a algum líder religioso do lugar, muitas vezes a própria sinagoga, e ali era circuncidado o menino. A circuncisão era uma cirurgia no órgão masculino, órgão sexual masculino. Começou com Abraão, como um selo, como um sinal da fé de Abraão. Abraão creu, e uma vez que ele creu, um selo da sua fé foi a circuncisão. Deus pediu para que ele fizesse, e para que então, a partir de então, todo filho, homem, da sua descendência, fosse circuncidado. E a circuncisão, então, lembrava ao judeu a fé de seu pai Abraão. E mais, como há uma relação entre fé e regeneração, entre fé e nascimento, não há, aliás, em novo nascimento, não há fé sem novo nascimento,
não há fé sem uma operação de graça. Então, a circuncisão lembrava a Israel que Abraão foi regenerado, ou seja, Abraão tinha uma circuncisão do coração. Essa é uma expressão muito interessante, uma circuncisão do coração, ou seja, Abraão era, por assim dizer, circuncidado na alma. Esse é o sentido, esse é a ênfase, uma circuncisão do coração. Triste dizer que nem todo o israelita tinha o coração circuncidado. E os profetas então diziam: como é que vocês circuncidam, mas não têm o coração circuncidado? Ou seja, não têm o coração purificado, regenerado. Passados 8 dias, José trouxe o seu filho para ser circuncidado. Recebeu ele o nome Jesus, como anunciado pelo anjo, nome que significa Jeová é que salva, o Senhor é Salvador. Obrigado. O Senhor é Salvador. Foi assim Jesus circuncidado ao 8º dia. Passada a primeira semana, 7 dias, o menino é circuncidado. Depois, então, no caso do menino, você tem mais 33 dias em que a mulher não pode oferecer qualquer sacrifício no templo. Ela é considerada ainda cerimonialmente imunda. Esse tempo de 33 dias é o tempo da sua purificação. No caso da menina, era o dobro. A menina, primeiro a mãe guardava, ao invés de 1 semana, 2 semanas, e ao invés de a mãe depois guardar 33 dias, guardava 66 dias. E assim, passados 33 dias depois da circuncisão, os pais levaram Jesus ao templo em Jerusalém. Agora não é mais no lugar, não é mais ali no lugar em que Jesus estava, no lugar das suas referências familiares, agora é ali em Jerusalém, no templo, para ser apresentado, para ser consagrado. Diz aí o verso 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, nós estamos aqui 33 dias depois da circuncisão. O primogênito será consagrado. Ele foi apresentado em Jerusalém porque se diz que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Jesus Cristo era filho primogênito. Nós temos na Bíblia as referências às suas irmãs e seus irmãos, mas que se sabem, nasceram após ele. Ele era o primeiro filho, ele era aquele que abriu a madre, para usar uma expressão da palavra de Deus. E desde os dias da Páscoa, lá no Egito ainda, quando Israel foi liberto do Egito, e o Senhor ali fez com que a praga da morte dos primogênitos egípcios acontecesse, todo primogênito egípcio morreu, tanto dos homens como dos animais. Foi uma praga terrível que atingiu desde o bezerrinho até o filho do faraó. Todos os primogênitos morreram. Naquele dia, os primogênitos de Israel foram poupados. E o Senhor então pediu, naquela ocasião, como se diz em Êxodo 13, verso 2, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, o primogênito é meu, diz o Senhor. Assim, então, o que nós temos aqui é um primogênito do sexo masculino, Jesus Cristo, sendo consagrado ao Senhor, sendo apresentado ao Senhor no templo. E como previa a lei,
na ocasião em que se consagrava o primogênito, era oferecido um sacrifício duplo, um cordeiro para o holocausto e uma pomba para a oferta pelo pecado. Um cordeiro e um pombo, ou uma rola, um pombinho. Não é esse pombo sujo que anda na rua, não. É aquele que a gente pode comer, ok? Era exatamente assim. Tinha que então oferecer um cordeiro para o holocausto e um pombo para o sacrifício pelo pecado. Mas tinha como Israel, o Senhor Deus é um Deus muito razoável, tinha uma palavra de graça. Entretanto, se a família for pobre, serão 2 pombos, um para o holocausto e um outro para a oferta pelo pecado. E aí diz que eles trouxeram um sacrifício, segundo está escrito na lei referida, que está lá em Levítico, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ou seja, José e Maria trouxeram não o sacrifício padrão, mas o sacrifício de pobre, de família pobre, o que lembra a origem do nosso Senhor Jesus Cristo. Se fosse pobre, diz o texto, 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Irmãos, Israel era uma nação na qual o primeiro era para Deus. Isso é muito importante. Israel era uma nação na qual o primeiro era para o Senhor. Israel segue as palmilhas, as pisadas de Abel, e sacrificou as primícias ao Senhor. Em Israel, as primícias são para o Senhor. Como está lá em Levítico 23, verso 9, Deuteronômio 26, o israelita colhia o seu trigo, colhia a sua cevada, colhia o seu cominho, colhia a sua hortaliça. O primeiro era consagrado ao Senhor. Se nascia o bezerro, se nascia o cordeiro, se nascia ali o animal, o primeiro era consagrado ao Senhor. E se nascia, então, o primogênito muito mais. E a consagração das primícias era um ato de fé e dependência. Imagine que você acabou de colher o seu trigo, acabou de nascer a primeira cria do seu rebanho, você apanha aquilo ali e consagra ao Senhor. O que você está dizendo? Você está dizendo que você tem uma dependência, aquilo é um ato de fé, é uma dependência de Deus para o que ainda vem. Você está dizendo que o seu sustento depende do Senhor, que você crê nele para sustentar-se, que você depende dele para o que vier. Então Israel, quando consagrava as primícias, ele poderia ter a pergunta: Deus ainda dará mais frutos? Quanto ainda mais será dado? Mas Israel confiava no Senhor, por isso consagrava as primícias. Mas consagrar ao Senhor o bezerro, consagrar ao Senhor a ovelha, o cordeiro, o bode, o arroz, o centeio, o trigo, parece mais fácil, mas não é apenas isso. Israel consagrava também o filho primogênito. Tem muita coisa a ver com o filho primogênito. Quem aqui é pai ou mãe entende o que eu estou dizendo. A experiência emocional com o primeiro filho é alguma coisa muito incomum. O nascimento de um primeiro filho é alguma coisa assim que muito marca, porque, primeiro, é o momento em que a gente vem meio que inexperiente,
uma série de expectativas, estamos começando a vida, e aí começamos, naquele momento, a história da nossa família mais ampla. Vem um casal, um homem dali, uma mulher de cá, eles se unem e agora tem um filho. É como se naquele momento o sentido mais assim prospectivo de família tivesse início. Experiência emocional com o primeiro filho. E além disso, pense no seguinte: o primeiro filho pode ser o único, pode ser o último. Eu olho aqui, por exemplo, eu vejo aqui alguns pais de filhos únicos. E às vezes o que acontece é, aquele primeiro vai ser o único. Quem sabe se ainda aquela mulher continuará a gerar filhos, a ter filhos. Quem sabe se aquele homem continuará a ter filhos, ou ele mesmo procriará adiante. Quando você tem um filho primogênito, você não sabe quantos virão depois. Israel consagrava o primogênito. O homem e a mulher diziam: é do Senhor. E quando Deus reivindica o primogênito, o que Ele está dizendo é que Ele reivindica prioridade, Ele reivindica totalidade, que a prioridade é dEle e que tudo é dEle. A consagração do primogênito lembra a reivindicação divina de tudo. Ou seja, quando se consagra o primogênito, está se dizendo, tudo que temos é do Senhor. Mas há um terceiro fator que você não pode deixar de atentar aqui, de observar. Hoje nós temos um estado político moderno, chamado estado de bem-estar social. Nós temos um mundo complexo. Nós temos cartórios que registramos os nossos documentos, nós temos legislações complexas que defendem os nossos direitos, nós temos instituições para assistir os nossos enfermos, nós temos aqui em São José dos Campos muitos hospitais, muitas clínicas, muitas instituições de saúde. Nós temos instituições para amparar os nossos velhos, profissionais que cuidam de velhos, de idosos. Naquela época, as mulheres não trabalhavam em algumas atividades, não havia INSS, não havia pensão, não havia aposentadoria, não havia instituições para cuidar dos doentes, não havia instituições para cuidar dos idosos, não havia instituições para cuidar dos deficientes físicos, dos irmãos doentes, daqueles que tivessem impedidos do trabalho, viúvas, doentes, bens. O bom nome da casa e a honra da casa caía sobre os ombros do primogênito. Ou seja, cabia ao primogênito a responsabilidade de cuidar da casa de seu pai, da família de seu pai, cuidar das viúvas, inclusive de sua mãe, se fosse o caso, responsabilizar-se pelos doentes, cuidar dos velhos, assumir os bens da família, honrar a casa e ainda mais, era ele o responsável para honrar a memória dos falecidos. Então, o primogênito tinha maior responsabilidade e maiores encargos. Por isto também lhe cabia a maior parte, muitas vezes toda a herança. A herança cabia para ele, para que ele pudesse então cobrir, cuidar, responsabilizar-se pelo clã familiar. Um exemplo, esse menino que está sendo consagrado aqui, Jesus Cristo, ele é primogênito. Só que ele tem uma característica. Ele é um rabi. As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele era um homem simples, pobre. Ele era um homem cujo instrumento de trabalho era a palavra. Ele não tinha recursos. E ele vai para a cruz.
está na hora da cruz. O pai provavelmente já é morto, e ele é o primogênito. Está diante dele a sua mãe Maria, está ali chorando ali a exposição do seu filho, a dor do seu filho, aquele que um dia saiu de seu ventre. Está diante de João, e ele sabe, agora ele vai voltar para o pai, vai ser lançado no túmulo, daqui a pouco vai voltar para o pai. Ele olha para João, que está do lado de Maria, e diz assim: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. O primogênito está providenciando cuidado para a sua mãe. E diz o texto que João apanhou Maria para morar com ele desde aquele dia em diante. E Eusébio, que é um dos historiadores da igreja, vai dizer, inclusive, dos mais antigos historiadores da igreja, dirá que João, inclusive, levou Maria quando foi para Éfeso, porque Maria passou a morar com João. Porque esse primogênito disse ao seu amigo: eis aí a sua mãe. Filho, eis aí sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Por que em Israel tem que ser para Deus o primogênito? No Novo Testamento, Cristo é apresentado como primogênito de uma família de fé, irmãos. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Nosso Deus terá muitos filhos, e tem muitos filhos. Filhos de todas as nações, de todos os povos, de todas as cores, de todas as tribos, raças, povos e nações, línguas. Muitos filhos por adoção. Mas é interessante que o primogênito é Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus dirá isso aqui. Hebreus 2, capítulo 2, a partir do verso 9. Dirá aqui, o verso 11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E mais à frente dirá assim: pois por isso convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, Jesus Cristo é o Filho primogênito de Deus. É o primogênito sobre muitos e muitos irmãos. A Escritura, então, vai dizer para nós que Deus deu o seu Filho primeiro, primogênito. Essa é a razão porque o Senhor Jesus vai dizer que nós não deveríamos estar totalmente absorvidos e preocupados e ansiosos com a questão da comida, do vestuário, mas que nós deveríamos buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Essa é uma razão porque no primeiro dia da semana nós nos reunimos. E já assim nós consagramos e estabelecemos as prioridades da nossa família no dia da ressurreição de Cristo, já definindo claramente como uma rota de vida, que a nossa vida começa diante do Senhor. Quando nós começamos em culto no domingo, é isso que nós estamos dizendo.
Ou seja, nós buscamos a Deus em primeiro lugar, esse é o sentido da nossa vida. Nós herdamos com Cristo, Ele é o herdeiro de tudo. E nós somos filhos por adoção e herdamos com Cristo. E no museu, quando num leilão alguém arrematou o quadro pintado pelo falecido dono do museu, ao arrematar o quadro do filho, aquele que comprou o quadro do filho recebeu todo o acervo do museu. Assim também na fé cristã é assim. Quem leva o filho, leva tudo. Quem está com o primogênito é herdeiro de tudo. E por que em Israel o primeiro tem que ser para Deus? Na verdade, Deus fez isto, irmãos. Ele deu o seu primeiro. Ele deu o seu tudo. Eis o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Ele deu o seu filho unigênito, que se tornou primogênito dentre muitos irmãos, o Senhor Jesus Cristo. Quando José e Maria foram lá consagrar o seu primogênito ao Senhor, eles talvez ainda não tivessem absoluta clareza de todas as coisas, mas aquele que está ali é o primogênito que deu a vida por nós, que se identificou com muitos irmãos, que santificou os seus irmãos, que não se envergonha de ser chamado por eles de seu irmão. Deus nos deu o melhor que Ele tinha. Um dia eu finalizo com isto. Quando Deus disse a Abraão só tinha um filho. Sara era estéril. Não apenas estéril, mas uma estéril muito idosa. E ela teve um filho. Só ele. E Deus disse que faria de Abraão uma grande descendência por meio daquele filho chamado Isaque. O menino cresceu. E um dia então Deus disse aquela história que todos nós lembramos. Você vai lá à terra de Moriá e sacrifica o teu filho. O teu único filho. Abraão, provavelmente em uma grande angústia, apanhou o seu filho, levou-o junto com um servo até a terra de Moriá. Chegou ali à encosta do monte e pediu ao servo, fique aqui. O rapaz ficou. A partir dali o percurso foi feito apenas pelo pai e o rapaz. O pai é já um velho. Os cabelos são brancos. O menino é jovem. O menino é forte. O menino tem mais força. Até tem mais vigor do que o pai. E eles levam lenha. Eles levam um instrumento, um cutelo, para sacrificar, tipo uma faca. Estão subindo um monte. A certa altura, o menino pergunta para o pai: meu pai, temos aqui a lenha, temos aqui o cutelo, onde está o cordeiro para o sacrifício? O pai então responde: meu filho, o Senhor proverá para si o cordeiro para o sacrifício. E seguem, e sobem. Chegam lá, armam o altar de sacrifício. O filho é absolutamente obediente, sujeito. Ele é colocado ali sobre o altar. O pai então apanha o cutelo que sacrificaria um animal e vai sacrificar o filho. O Senhor disse, então o anjo disse, Abraão, não faça isso.
porque eu sei que agora você me teme, porque você não me negou o seu único filho. E imediatamente diz a Escritura que Abraão olhou e eis que um carneiro estava preso numa murta, num arbusto, pelo chifre. E aquele cordeiro, aquele carneiro vai substituir o primogênito. Aquele animal vai substituir Isaque. É o sacrifício que o Senhor proveu para si mesmo. Meus irmãos e irmãs, nós somos salvos, nós somos redimidos, porque o Senhor providenciou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Esse primogênito que nasceu de Maria, que cresceu na carpintaria de José, veio para essa finalidade. Ele é uma lembrança para Israel, seu povo, que na Bíblia, o servo de Deus, o primeiro, é para Deus. Porque, na verdade, o Deus da Bíblia deu o primeiro por nós. Que nós nunca nos esqueçamos disto. Amém. Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações. Ajuda-nos. Ajuda-nos a vermos a grandeza do significado da vinda de Cristo a esse mundo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.